E aí, a camisa do Corinthians é a camisa mais bem paga do futebol do continente, superando a do Flamengo? Muita calma nessa hora. Nesses últimos dias, na verdade, no dia de hoje, saiu a oficialização do patrocínio do Corinthians com a VaidBet, né, pagando 120 pelo patrocínio Master. E, de fato, a do Flamengo paga 85, a do Palmeiras paga 81, e com esse valor, nesse momento, a do Corinthians é a que paga mais pelo patrocínio Master. Só que aí tem alguns pontos que precisam ser considerados. O primeiro é saber o que engloba, quais são as propriedades que estão inclusas nesse valor do patrocínio Master do Corinthians. Por exemplo, do Palmeiras, nós sabemos que o patrocínio que é pago pela Crefisa, de 81 milhões de reais por ano, engloba todas as propriedades do uniforme do Palmeiras. Já do Flamengo, só engloba a parte da frente da camisa. E o Flamengo consegue vender todas as outras propriedades à parte. Então, no Flamengo, não só o patrocínio Master é maior do que é pago ao Palmeiras, mas ele ainda tem a oportunidade de vender todas as outras suas propriedades, e assim o faz. A gente precisa avaliar o que está incluso nesse contrato do Corinthians. O que já se sabe, mas eu não posso precisar, porque eu precisaria pegar de fontes confiáveis, mas o que se vem dizendo é que, em termos de uniforme como um todo, eu não sei ainda quais são os valores que compõem esse patrocínio do Corinthians, mas o Corinthians ainda não chega no total do uniforme a 200 milhões. E o do Flamengo já chega ali a 225 milhões. De novo, os valores do Flamengo já são conhecidos, eles são publicados, são informados, existe uma transparência. O do Corinthians não se tem detalhes ainda de como fica essa conta. Assim que eu tiver mais detalhes, eu faço uma comparação mais apropriada. A informação que a gente tem de quem cobre Corinthians e Flamengo é de que, no valor total do uniforme, o Corinthians não conseguiu ainda atingir a marca de 200 milhões e o Flamengo já está nos 225 milhões. Então isso ainda precisa ser visto e confirmado. Mas, a priori, o uniforme do Flamengo continua sendo o mais bem pago do futebol do continente. Agora, um ponto que chama a atenção, e eu vejo muito rubro-negro preocupado com essa questão do uniforme do Corinthians está sendo, o patrocínio Master do Corinthians está sendo mais bem pago do Flamengo, mas um ponto que chama a atenção é que, do ponto de vista de marketing e negociação, isso acaba sendo muito positivo para o Flamengo. Como assim, Diogo? Vai receber menos que o Corinthians pelo patrocínio Master? Isso é mais positivo para o Flamengo? Da seguinte maneira: o Flamengo fechou o patrocínio com a PixBet com 85 milhões pelo patrocínio Master antes do Corinthians fechar com a VaidBet, né? E a gente sabe que a VaidBet é uma empresa que está chegando agora no mercado, não tem tanta visibilidade, ela deve estar pagando o valor acima da curva justamente para impactar e criar essa visibilidade no mercado. Mas o ponto é que o Flamengo fechou com a PixBet antes do Corinthians anunciar e fechar com a VaidBet. E o que isso significa? Significa que o Flamengo tem na mão a seguinte carta na manga. O Flamengo fechou por 2 anos, o Corinthians fechou por 3. Então, ao final do segundo ano, o Flamengo tem a carta na manga de dizer: olha, eu sou o clube mais popular do país, o clube que tem mais engajamento, o clube que tem mais impacto no continente, em termos de mídia, de torcida, de tudo que envolve a publicidade. E se foi fechado com o Corinthians a 120 por ano, eu vou ter que, no mínimo, aceitar acima disso, tipo 130, 140 por ano ou 150 por ano, porque se fecharam com o Corinthians 120, e eu tenho mais torcida, mais publicidade, mais visibilidade, mais engajamento, mais impacto no contexto que eu estou, e eu estou junto com o Corinthians, eu compartilho o mesmo contexto com o Corinthians, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Então, se eu tenho mais, obviamente, eu vou querer mais. Então, no mínimo, vou ter que me pagar, sei lá, 140 milhões para a gente iniciar a conversa. Isso dá esse poder para o Flamengo de, quando ele for ao mercado, ao término desse contrato com a PixBet, de ele conseguir algo ainda muito melhor e certamente superior ao que o Corinthians tem. Isso é uma lógica de mercado, já que o Flamengo ele tem mais engajamento, ele tem mais torcida
sabidamente mais torcida que o Corinthians. Não que o Corinthians não seja um clube grande, é importante também, de muito engajamento, de muita força no mercado, mas o Flamengo, pelo seu principal ativo, que é a sua torcida, tem mais. E ele tem essa carta na manga para chegar e exigir, ao término do seu segundo ano, mais do que o Corinthians recebe. E dessa maneira, esse é o ponto, elevando ainda mais suas receitas publicitárias. Então, esse acordo com o Corinthians pode ser muito bem um gatilho para alavancar ainda mais as receitas publicitárias do Flamengo, receitas essas que hoje, no somatório de todas, são as maiores receitas do futebol do continente. E o Flamengo pode elevar ainda mais, utilizando desse gatilho que foi fechado com o Corinthians. É diferente de uma situação onde o Corinthians fecha com a Vaidebet por 120 e o Flamengo ainda não tinha fechado com ninguém, e aí que ele vai fechar e fecha por um valor menor. Isso significaria dizer que o mercado estaria vendo o Flamengo como menos relevante que o Corinthians. Mas como ele fechou antes e fechou com o maior acordo do continente, isso significa dizer que o mercado enxerga o Flamengo, como é natural, e vem enxergando como o clube mais relevante do continente. E o fato do Corinthians ter fechado após dá justamente o gatilho para a diretoria de marketing do Flamengo conseguir elevar ainda mais suas receitas publicitárias. Então, por isso que, do ponto de vista de marketing, de negociações, comercializações das suas propriedades, o Flamengo deve enxergar isso com excelentes olhos, porque tem um gatilho importante, uma oportunidade extremamente relevante de aumentar ainda muito mais as suas receitas publicitárias. Bom, não esqueçam de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscrevam, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante, relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui sobre o conteúdo, se vocês concordam ou não concordam. Deixem aqui seus comentários, compartilhem esse vídeo e até a próxima.